Então vamos lá, turma. Estamos falando de serialização. Serialização é pegar alguma estrutura e codificar ela com bytes, tá? Essa é a ideia básica que a gente está fazendo aqui. Em geral, é um trabalho bem chato de fazer, ficar escovando esses bits aqui, mas, querendo ou não, é uma parte necessária e importante da coisa. Tá? Inclusive, a gente vai ver problemas que vão aparecendo por conta da forma como a gente vai serializar algumas estruturas. Tá? Mas vamos lá. Na aula passada, tipo assim, a gente precisa representar com os bytes para poder transmitir isso na rede. Tá? Várias informações diferentes, né? Uma delas é chaves públicas. Tá? E aí a gente viu que uma das codificações é essa daqui, é o uncompressed sec. Tá? E como é que funciona? Você vai botar um byte 04 fixo, é esse, tipo como se fosse um cabeçalho, né? Depois os 256 bits da coordenada x, depois os 256 bits da coordenada y. Tá? Isso aqui dá 65 bytes, certo? Eu vou falar um pouco mais hoje sobre Little Endian e Big Endian, tá? Que tem a ver com a ordem com que a gente vai colocar esses bits aí. Tá? Mas nessa codificação aqui a gente usa as informações Big Endian. Tá? Guarda essa informação por enquanto. Big Endian é, entre aspas, o que a gente está acostumado a fazer quando a gente escreve os bytes no papel. Entre aspas. Tá? Vou discutir um pouco melhor isso aí um pouco já adiante. Tá? Tem um outro formato que é o compressed sec. E aí a gente viu na aula passada que cada ponto na curva, a gente viu lá quando a gente definiu a curva elíptica, que ela tem um ponto simétrico, né? Se tem um ponto P, existe um ponto menos P, tá? Que é o simétrico dela. E esse menos P, inclusive, tem algumas propriedades. O P mais menos P dá o ponto no infinito, que é o zero dessa soma aí. Ainda na aula passada, a gente viu que só tem 2 pontos. E a gente calculou isso. Um dos pontos, necessariamente, a coordenada y é par, e o outro, necessariamente, a coordenada é ímpar. Eles são sempre impares assim, um é o par e o outro é o ímpar. Essa codificação aqui usa essa informação adicional para a gente falar assim, legal, quer dizer então que eu não preciso representar o y. Tá? Por quê? Se eu te der a coordenada x, tá vendo meu mouse? Se eu te der a coordenada x, você vai lá na curva elíptica e calcula, porque você tem a equação, y² mais x é igual a x ao cubo mais ax mais b. Você sabe o a, você sabe o b, você sabe o x, calcula o y². E aí na aula passada a gente viu também que você consegue calcular uma raiz quadrada. Então você consegue calcular o y. Tá? Então basta eu te dizer, dos y que você está procurando, é para você pegar o y par, e aí você usa esse prefixo 0,2, ou é para você pegar o y ímpar, você usa esse prefixo 0,3. Tá? A gente viu ainda na aula passada também. Se eu tenho um dos y, para pegar o outro, basta fazer P, que é a ordem do campo, menos y. E aí vai me dar o outro. Tá? Esse é o equivalente de fazer o negativo. Tudo bem? E aí repare, aqui eu tenho 33 bytes. Economiza alguns bytes, economiza alguns bits. Tanto na hora de armazenar essa informação, mas principalmente na hora de transmitir essa informação. Tá? Mas é a mesma coisa de comprimir qualquer informação, tá? Comprimir sem perdas, né? Eu estou trocando o storage, que é representar explicitamente a informação, nesse caso aí o y. Eu estou trocando o storage por computação. Eu estou trocando espaço por tempo, tá? Que é um trade-off comum que a gente encontra em computação. A gente se vê tentando balancear essas duas coisas, né? Tipo, espaço em disco, espaço em memória, calcular alguma coisa, ou tempo necessário para calcular, para recuperar uma certa informação. Tá? É o que está acontecendo aqui. Todo mundo bem com isso? Tá? Ainda na aula passada, eu estava usando OpenSSL para gerar algumas chaves aqui e a gente vê algumas coisas, tá? Hoje eu quero ver assinaturas também. Então, só para lembrar o que tem nesse arquivo aí. A gente pediu, tipo assim, em algum momento aqui na aula passada, eu pedi para ele gerar para mim parâmetros de uma curva elíptica
especificamente do SECP 256K1, que é a curva que a gente usa no Bitcoin, tá? Ele gerou para mim, guardou nesse arquivo aqui, uma chave privada, 256 bits. Ele calculou para mim uma chave pública. E repara que tá exibido aqui nesse formato comprimido, né? 0,3 mais 32 bytes, que é a coordenada x dessa coisa. E tem informações da curva também, tá? Que é o número primo o P do campo, onde essa curva está definida. O A e o B, que são os parâmetros da equação, né? Da curva elíptica. Um ponto na curva, que é um parâmetro dessa curva também, tá? É um ponto fixo nessa curva aí, pré-escolhido, a partir do qual a gente usa para calcular, a partir de uma chave privada, calcular as chaves públicas. E aí lembra como é que era? O que é a minha chave pública? É a minha chave privada, que é um escalar, vezes esse gerador aí. Isso vai ser minha chave pública. E é a ordem do grupo que é produzido por essa curva elíptica. Quantas chaves públicas, em princípio, quantas chaves públicas tem aí nessa estrutura? Quantas são possíveis de serem produzidas nessa estrutura? Todo mundo bem? É isso que tem nesse arquivo aí por enquanto. Tá? Isso é a serialização que a gente vai usar para as chaves privadas. Para a chave pública, para chaves públicas, que são pontos na curva. Para a chave privada, em princípio, você não precisa de serialização nenhuma, porque a ideia é que você vai gerar isso aí e guarda para você, né? São 256 bits, como você guarda isso aí, é meio que problema seu. Claro que, tá? É uma coisa, quando um computador precisa manipular esses dados aí de uma chave privada, e quando um ser humano precisa manipular essa chave, tá? Por exemplo, prática que você precisa fazer, com cuidado, fazer um backup dessa chave. Porque, eventualmente, se você perder, sei lá, a chave, sua carteira, carteira é o software que gerencia essas chaves. Sua carteira é um aplicativo no seu celular. Aí, eventualmente, alguém roubou seu celular, já era. Mesmo que alguém não consiga, esteja no seu celular protegido com senha, com biometria, com alguma coisa, mesmo que a pessoa não consiga usar aquela chave, você também não tem a chave para recuperar seus fundos. Você perdeu também aquela coisa efetivamente. Tá? Então, você precisa de um backup. Tá? Ou então, às vezes, seu celular falhou, isso aqui estraga, caiu na água, sei lá o que aconteceu. Tá? Extremamente relevante fazer backup dessas coisas. A gente vai ver um padrão para isso. Um pouco adiante. A gente precisa codificar assinaturas também. Tá? E aí, lembrando aqui, as assinaturas no SCDSA, está aparecendo aqui minha tela. No SCDSA, que é o algoritmo que a gente está usando, tá? Uma assinatura é um par RS, são dois números. Todos esses números são 256 bits definidos no campo que é o mesmo campo da curva elíptica, tá? E tudo acontece naquele conjunto numérico. Esse R, ele vem a partir de um número aleatório que a gente escolheu. Lembra? Na hora de assinar, a gente escolhe um certo número K e usa esse K para calcular um outro número que eu estou chamando de R, ou um ponto na curva, R, que vai ser K vezes o gerador da curva. Isso aqui tem uma coordenada X, tem uma coordenada Y, essa coordenada X é o R que vai lá para a assinatura. Certo? E esse S, ele é calculado com a formulinha que é Z mais RE dividido por K, onde o K é esse aleatório que eu escolhi aqui para assinar, o E é minha chave privada, eu não mostro isso para ninguém, o R é essa coordenada X que tem a ver com o K, e o Z é o hash da mensagem que eu estou assinando. Então esse S aqui vai aqui para dentro da assinatura, beleza? E aí eu preciso codificar isso aí. Tem várias codificações possíveis, tá? No Bitcoin, mais comum é usar uma codificação, pelo menos para o SCDSA, chama DER. Tá? E aí como é que ela funciona? Funciona assim. É sempre nesse formato, tá? Eu vou começar com um byte 30 em hexa.
Bota lá, 30. Depois, eu vou colocar aqui nesse lugar o comprimento da assinatura. O comprimento de quantos bytes tem adiante aí. Tá? Porque, em princípio, o tamanho dessa assinatura aqui pode variar. Pode ter um pouco mais, um pouco menos de bits. Então, eu vou dizer, depois que eu terminar de calcular a assinatura, eu calculo o comprimento e coloco aqui. Ah, tem, sei lá, 75 bytes aí adiante. Então, eu boto aqui 75 bytes em hexadecimal. Né? Depois vem o 02, que vai servir como um separador das partes desse campo aqui. Depois disso, eu vou colocar o R. Tá? Então, o R está aqui. Só que eu não sei, eu preciso dizer quantos bits tem nesse R. Então, eu coloco o comprimento dele aqui. Depois eu coloco 02, mesma coisa, que é um separador, mesma coisa para o S. Codifico o S. Tá? Aqui é Big Endian também. Codifica o S, vê o comprimento dele e coloca aqui nessa parte. E aí vai ter um caralhau de bits aí, e a gente consegue, inclusive, ver isso aí, tá? Tipo, no mempool space aqui, pegar uma transação qualquer. Inclusive, eu não vou pegar uma transação qualquer, não. Vou pegar sempre a transação que eu estou usando de exemplo. Ah, eu não tenho internet? Pode falar enquanto eu tento descobrir uma internet aqui. 30 aqui em hexadecimal aqui, significa alguma coisa para a máquina quando está lendo? Significa que tem que ter um 30 ali. Mas meio que só de falar, executa, tipo assim, vai ser dessa maneira. Tipo, Então, vai ser a sintaxe que está seguindo. Essa é a sintaxe que tá seguindo aí. Toda hora que ele espera ver uma assinatura nesse formato de... Por que eu não estou conseguindo ter internet? O NB. Por que você faz isso? O NB não gosta de VPN. Toda vez que eu estou com a VPN, eu esqueço de... Pronto. Perdão, pergunta de novo. Está esperando esse tipo de assinatura e não vem esse 30 da ele, porque não está necessitado, é isso? É um pouco mais complicado do que isso, tá? Porque olha só, eu estou mostrando um formato de uma codificação das assinaturas, que é o mais comum que a gente usa aqui. Só que no começo do sistema, como é que funcionava? Inclusive eu vou mostrar aqui. Como é que funcionava essa coisa? Essa transação aqui é a primeira transação de Bitcoin, lembra disso, né? Lá no bloco 170. O que acontecia? Toda hora que eu esperava ver uma assinatura, o software ele simplesmente olhava os bytes e ele usava uma biblioteca externa, que era o OpenSSL, que é a mesma que eu estou usando aqui para gerar exemplos para vocês. O OpenSSL. Então, tudo que o OpenSSL soubesse decodificar era aceito ali na mensagem também. Era aceito ali dentro da transação. DR é o mais comum. Mas, eventualmente, lá no passado, se você colocasse alguma outra codificação que o OpenSSL sabia decodificar, ele ia decodificar corretamente e ia conseguir validar a assinatura. Tá? Só que isso tem problemas. Isso gera problemas. Então, em algum momento, rolou um fork, entre aspas, um upgrade, né? Que travou o formato no DR. Só que isso também tem problemas. Vou mostrar aqui problemas, vou falar de mais problemas hoje e amanhã, relacionados a esse tipo relacionados a codificações, tá? Gera problemas. Então, teve um outro upgrade depois que botou mais um detalhe nessa questão do DR, tá? Na questão da assinatura. Agora eu não aceito qualquer assinatura. Eu não aceito qualquer assinatura válida. Ela tem que ter não só a codificação correta, como aquele parâmetro S, que está dentro da assinatura, ele não pode mais ser de qualquer jeito. Tem que ter uma restrição. Já vou mostrar por quê. Hoje ou amanhã, vamos ver como é que é o andamento, tá? Só que isso ainda tinha um problema por conta da forma como é feita a validação das transações, tá? O custo da validação, custo computacional de validar essas assinaturas, ele é exponencial com relação ao número de inputs. Então, se a transação é muito grande, tem muitos inputs, tem muitas assinaturas, eu gasto muito tempo validando, tá? Tem uma transação histórica aí, eu precisava recuperar, tem um bloco aí, em algum lugar, que ele é tipo um bloco histórico, assim, ele demora minutos para validar. Ele sozinho assim, tá? Porque alguém botou uma transação que é construída para, explorar essa coisa de ficar bem difícil de
de validar as assinaturas. Tá? Isso é meio que um ataque, né? De certa forma. Hã? Não sei dizer quem foi que fez essa parada, mas assim, tem esse bloco lá. Não sei se foi de propósito ou não, tá, mas enfim. Tanto que quando você está sincronizando o Node, e quando você chega nesse bloco, a parada meio que parece que parou. Fica uns minutos lá e depois segue. Tá? Segue validando assim, vários por minuto. E aí teve então um outro upgrade, que é o Segwit, que mudou a forma, tanto a forma de calcular o Z que a gente vai usar na assinatura. Eu vou mostrar aqui como é que faz de um jeito e do outro. Tanto como é que mudou o Z da assinatura, tá? Quanto o lugar na serialização onde essas assinaturas ficam. E aí isso resolve algumas questões. Entendeu? Então foi mudando isso ao longo do tempo. Tá? De toda forma, vamos lá. Só lembrando aqui, essa transação aqui foi a primeira transação que transferiu Bitcoin, né, de um lado para o outro, tá? É do Satoshi para o Ralph Finney. É conhecido, assim, quem fez isso aqui. Só tinha uma pessoa no sistema, que era o Satoshi. Aí, de repente, apareceu um outro cara, publicamente lá, trocando e-mail, sacou? E aí eles falaram, não, eu vou rodar essa parada, tá, não sei o que, me manda uma transação assim, tá, meu... Assim, você sabe quem é. A gente sabe quem é. Olha aqui na entrada. Na entrada da transação, tá? Na entrada da transação tem um script também, né? Tem um contrato, tá? Que vai ser executado antes, antes do contrato que trava o dinheiro que essa transação aqui está tentando gastar. Então, recapitulando. Tem alguma transação aí no passado que gerou uma saída. Alguma saída, né? Você consegue ver, inclusive, não sei porque eu estou deixando em abstrato. Tem uma transação aqui no passado, que é esta, que tem uma saída. Nessa uma saída tem um contrato, que é este aqui. E o contrato fala assim, ó. Coloca 65 bytes na pilha, que são os 65 bytes. Olha lá, o 04 no começo. Então a gente olha e fala, chave pública. Tá? E faz um check sig. O que esse contrato está esperando? O que eu preciso para validar esse contrato? Eu preciso colocar dados aí na pilha de execução disso aqui, que quando ele terminar de executar esse pedaço do contrato que está aqui, tá, gera um ok, válido, no final. Se a última coisa que eu estou fazendo é checar uma assinatura, na pilha, na hora que rodar isso aqui para ser válido, precisa ter uma pub key, uma assinatura, e é isso aí, tá? Uma pub key, uma chave pública e uma assinatura, uma chave pública, e a mensagem é a transação que estiver sendo validada ali naquele momento, entre aspas. Mas tem a ver com a mensagem, tá? Então repare, quem estiver tentando gastar essa moeda específica aqui, ó, de 50 bitcoins, lá do passado, isso aqui foi em 2009, quem estiver tentando gastar isso aqui precisa apresentar uma assinatura que é validada por essa chave pública. Certo? Beleza. Na hora de gastar, foi nessa transação aqui. O que o gastador fez? No caso aqui específico, o Satoshi, o que ele fez? O contrato que vai executar junto com aquele lá esse aqui, que é o contrato que destrava aquela saída. Vai rodar primeiro, ele coloca lá, 71 bytes na pilha e tem 71 bytes aqui. Se eu olhar esses bytes, começa com 30, aí tem 44, que é um número, aí tem o 02, aí tem um número aqui, 20, 20 são 32, né, em decimal. Daí em algum lugar aqui tem 02 de novo, tá bem aqui, 02 de novo. Aí tem um outro número que é 20. 20 é 32, tá? Então tem 32 bytes seguindo aqui. Claramente uma assinatura, claramente agora que você sabe identificar algumas coisas, claramente uma assinatura digital. Ou pelo menos eu esperar. Você percebe que seria muita coincidência de ter, caraca, o 30, o 02 nos lugares muito certinhos, para não ser uma assinatura digital, tipo, para ser aleatório isso aqui. Tá? É meio que assim que você vai descobrindo o que são esses dados. Quando você falou que o 20 é 32, é por ele estar
Isso aqui tá tudo em hexa, isso aqui tá escrito em hexa, né? Aí 20 no hexadecimal é 32. É, eu tô chutando, né, mas... Ó, 20, opa. 20 em hexadecimal é 32 em decimal. Eu não gosto de fazer essas contas de cabeça, mas alguns números eu espero ter decorado. Esse é um deles. Porque é um número frequente, né? 32 bytes é 256 bits. Aparece esse número o tempo todo aqui. Todo mundo ok? Então, olha lá, assinatura lá aparecendo. Todo mundo bem? É aí onde essas coisas vão aparecendo, tá? Então, essa é a codificação das assinaturas. Moço, por completude, deixa eu mostrar para vocês como é que assina e como é que verifica alguma coisa com o OpenSSL, só para vocês verem pelo menos uma vez na vida, tá? Então, ali a gente tem um arquivo com uma chave privada, tem uma chave pública ali. Para eu assinar alguma coisa, eu preciso gerar uma mensagem para ser assinada. Eu vou gerar uma mensagem aqui. Hello, pode ser essa aqui, ó. Hello Bitcoin. Opa. Vou guardar num arquivo de texto qualquer, tá? Esse "-n" aqui é só para falar assim, coloca os bytes disso aqui, que são ASCII, né? E não coloca o caractere de nova linha no final. Tudo bem? Então, lá no arquivo tem exatamente os bytes da tabela ASCII dessa mensagenzinha que vocês estão vendo na tela aí. Não tem nada além disso, tá? Eu preciso assinar o hash de alguma coisa. No caso dessa mensagem. Então, eu vou calcular o hash dessa mensagem com o OpenSSL aqui, tá? É o digest, o comando. Vou fazer SHA-256. Pode ser essa aí, ó. Estou pedindo para ele salvar o resultado num arquivo que chama message digest text. E o arquivo de entrada é isso aqui, tá? Se eu for olhar o que tem aí, tem um hash aqui e tem alguma coisa falando assim, esse hash aqui é o hash desse arquivo, o nome do arquivo que eu hashei era isso aqui, o hash que eu usei é a função essa daqui e o hash está aqui. Tudo bem? Inclusive, você pode usar isso aqui para ficar calculando hashes por aí, eventualmente, só que na maioria das vezes você não precisa dessa parte inicial, você vai lá e joga fora na string. Tá? Vou calcular isso em Python um pouco mais para frente aí. Daí, para assinar, a gente faz assim, ó, digest -SHA-256 -sign. Aí eu preciso passar para ele parâmetros de falando qual é a curva que é para usar para assinar, qual é a chave privada, essa coisa toda tá nesse arquivo aqui. Eu vou falar para ele salvar num arquivo que chama message.sign.dat. E o que eu quero que ele assine é o digest. E aí, se eu for olhar lá no... Ele criou aqui um arquivo com eventualmente com assinatura. Se eu tentar olhar o que tem aí, ele fala assim para mim, isso é um arquivo binário, vou nem tentar decodificar, tá? Se eu tentar olhar os bytes aqui, não, é sign, né? Dat. Tá aí os bytes da assinatura. Aí repara lá, ó, mesma coisa que a gente viu ali atrás, né? Ó, 30, aí tem um número, que é o comprimento do que tem adiante. 02 quer falar assim, vou começar o primeiro campo. Aí 20 quer falar assim, o primeiro campo tem 32 bytes. Aí tem os 32 bytes aí. Em algum lugar depois aparece aqui o 02, que é o separador dos campos, né? Então, aqui começa um novo campo. Quantos bits tem nesse campo? Tem 32 bytes, 256 bits, e aí tem os bits aí de novo. Tudo bem? Mesma coisa que a gente viu. Ó. Bem comum esse formato aqui, tá? Bem comum e é meio chato, assim, de... Ele é chato, mas ele é assim. Só deixa ele quieto aí, tá? Não me perguntem de onde saiu esses 30, 02. É assim e pronto, acabou, tá? Não faço a menor ideia de quem que escolheu esses parâmetros aí. Então, consigo ver a assinatura.
E para verificar uma mensagem, eventualmente, eu tenho aqui um comando que é o verify. Passo para ele a curva. O arquivo da assinatura não é esse, é este aqui. E eu estou passando a mensagem que foi assinada, que é esse digest, né? Foi isso que foi assinado. Então é o que eu estou passando para ele, tá? Para verificar. Eu estou passando a mensagem, que é o message digest text. Eu estou passando para ele a assinatura, que está naquele sign dat. E eu estou passando para ele a minha chave pública, que está guardada aqui nesse EC key, de alguma forma. Tá? É uma das coisas que está guardada aqui. Aí ele falou, tá ok essa parada. Tudo bem? Se você tentar modificar um bit de alguma coisa, por exemplo aqui, vamos modificar aliás, vamos fazer um echo -n, sei lá. Vou botar mais alguma coisa na mensagem. É assim para fazer o append, né? Message digest. Eu vou sujar direto o que está aqui, tá? Ele vai falar assim, você está me dando uma parada aí, essa mensagem não corresponde a essa assinatura aqui. Tem alguma coisa errada aí. Tudo bem? É basicamente isso a questão da assinatura digital. Oi? Não foi essa mensagem que foi assinada por chave. Ele não está falando isso para mim. Ele está falando assim, esse trio que você está me dando de chave pública, assinatura e mensagem não encaixa. Ele não está falando para mim a mensagem que está errada. Ou a chave pública que está errada. Entendeu? Ele não está me dizendo o que está errado. Ele só está me dizendo, esse trio que você me deu não encaixa um com o outro. Ponto final. Que é o que a gente está interessado na hora de verificar a assinatura. O trio está correto ou não está correto? Beleza? Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem, né? Tá bom. Diga. A assinatura seria, assim, a grosso modo, fazer um processo de criptografia e eu posso pensar assim, cara. E na hora que eu for verificar uma assinatura, é como se talvez eu fizesse uma descriptografia ou... Só que de uma maneira ultramente confidencial. Né? Dá para pensar nesse esquema assim de assinatura é um processo de cifrar e decifrar alguma coisa. Mas aí eu vou fazer o que eu tenho feito aqui com frequência. Tipo, vou deixar aí para você fazer um curso de cripto de verdade para ver conceitualmente um pouco melhor essa questão da assinatura. Só uma pergunta, aí no Bitcoin, ele tem alguma coisa de código de correção de erro ou coisa assim? Porque quando vocês corrompem um tweet, tá? Mensagem, erra a transação inteira. Aí a gente pega e consegue corrigir. A pergunta é se tem algum código de correção de erro. Tem códigos de correção de erro em outros lugares. Em algum momento eles vão aparecer aqui, que às vezes ele não serve para corrigir um erro, mas ele detecta. Tá? Depende do código que está sendo usado ali. No nível aqui do protocolo, não tem nada. Você viu aqui, as mensagens são essas que estão aqui mesmo. Ó. É chave pública do jeito... Tá aqui. A gente vai ver a serialização das transações hoje, tá? Mas não tem nada além disso aqui mesmo não, tá? Ó, alguma coisa falando que é para fazer um push na pilha, os dados direto, tem um byte que representa isso aqui, tem um byte que representa isso aqui, tem esses dados aqui direto. Você vai ver que não tem na transação, que é uma das mensagens mais comuns que vai trafegar na rede, né? Pelo menos desse ponto de vista aqui que nos interessa. É a mensagem que carrega a maior semântica. No nível do protocolo Bitcoin, na mensagem, na transação, não tem nada de detecção e correção de erro. Isso não quer dizer que não tenha alguma coisa de detecção e correção de erro acontecendo. Porque essas mensagens aqui, isso é de rede, filho? Não? Tá. Isso aqui começa interessante da coisa, sacou? Assim, não tem nenhuma engenharia que vai conseguir... Cara, não tem ninguém que vai conseguir entender todas as partes completamente da coisa, tá? Tu realmente precisa ser bem generalista para pegar esse tipo de pergunta que você está me fazendo e olhar e falar onde que isso está sendo endereçado. Tá?
E aí, o que eu tenho para te dizer? Que é, esse protocolo, qualquer protocolo de rede, ele é construído em várias camadas, né? Tá? Eu não sou também um grande... Opa, cadê o meu quadro? Eu não sou um grande especialista nisso, não, mas, assim, tem que conhecer um pouco e meio que isso, eventualmente, vocês vão conhecer também, tá? O Bitcoin, quando eu entendo ele como protocolo, ele vai estar numa camada lá em cima de aplicação, já, tá? Ele não se importa com como que a mensagem sai de um lugar e chega no outro. Ele só se importa de, quem está gerando a mensagem precisa organizar os bytes assim dessa forma. Quem está recebendo isso lá do outro lado precisa ver se essa organização foi seguida, a sintaxe. Mas como que os bytes saem de um lugar e chegam no outro? Ele não se importa com isso, tá? Ele não se importa totalmente com isso. No caso específico de Bitcoin, assim, no caso específico de Bitcoin Core, tá? O primeiro protocolo de transporte que se usava era o TCP, que é um protocolo que, do ponto de vista de quando eu estou programando alguma coisa, é tão simples. Eu que estou fazendo a aplicação, tá? É tão simples quanto, sistema operacional, me dá um socket TCP que conecta nesse endereço aqui. Aí eu passo uma URL para ele, uma porta. E aí ele me dá uma coisa, que a gente normalmente chama de stream ou de socket, que tem dois métodos, tem um write e um read. Quando eu escrevo, a mágica acontece, os bytes vão para o outro lado. E quando alguém manda alguma coisa, chega até mim, eu tenho um método read lá e ele vai lendo de uma fila que o sistema operacional gerencia. Tá? Isso aqui é um dos protocolos de transporte. Inclusive, TCP significa Transport Control Protocol, né? Protocolo de controle de transporte. Que é o protocolo mais comum na internet. Talvez essa seja uma afirmação muito forte agora que eu estou fazendo. Tá? Mas é o que o seu browser usa também para conectar num site e baixar o site, né? Tipo, e exibir alguma coisa para você. Tá? O HTTP, ele está aqui em cima. Ele faz meio que a mesma coisa. Tá? O TCP, ele cuida de integridade de dados. Ele é um protocolo que ele consome uma camada de baixo, tá? Mas o que ele cuida? Ele cuida de as informações chegarem corretas, então ele tem detecção e correção de erro eventualmente, e na ordem correta. Tudo bem? Então, eventualmente, embaixo aqui, suas mensagens vão ser quebradas em outros pacotinhos menores para propagar na rede eventualmente, tá? O TCP cuida de gerenciar a ordem com que esses pacotinhos vão sair, vão chegar. Se um pacotinho desse se perder no meio do caminho, ele cuida de pedir aquele pacotinho específico de novo. Ele cuida disso, tá? O TCP, normalmente, está em cima do IP. Está em cima do IP. Que é um protocolo de roteamento, né? É o protocolo de roteamento da internet. É um protocolo que serve para a gente conectar redes diferentes. E aí a gente tem essa possibilidade de rotear entre essas redes, né? IP, que hoje a gente chama de Internet Protocol, é de Inter-Network Protocol. É um protocolo de conexão de redes, tá? E ele mesmo, em si, funciona em cima de algum outro protocolo de mais físico, assim, né? Normalmente. É o quê? Isso, eu estou tentando lembrar aqui, tá? Tem uma camada de enlace que é o MAC, que é relativamente simples, né? Que identifica os hardwares numa certa rede. As interfaces, né? Não necessariamente, tá? E isso aqui ainda roda em cima de algum protocolo físico, né? Aí cada protocolo físico tem os seus detalhes, do tipo assim, o Wi-Fi é no ar, então tem os seus detalhes físicos. Ethernet roda em cima do... Ethernet é o MAC, junto do MAC aqui, né? Tá? Mas o Ethernet especifica coisas da camada física também, né? Do tipo assim, como é que é o cabo, como é que é o conector. Entendeu? Essas camadas, elas não são tão... Aquele modelo OSI que vocês veem, o pessoal de redes aqui que está me dando me ajudando.
aquele modelinho lá, não é assim, na realidade eles são meio misturados, aquelas camadas ali, tá? Elas são mais didáticas para a gente compreender as abstrações, né? Tudo bem? Mas hoje, o Bitcoin especificamente, ele usa outros protocolos de transporte aqui, que não só o TCP. Ah, meu filho, aí você Como direito, fiquei curioso. Hã? Fiquei curioso. Eu não sei dizer, os protocolos que eu vou dizer aqui agora para você, eu não sei dizer como é que eles se encaixam nessa pilha, tá? Não, beleza. Mas tem o Onion, que é o protocolo do Tor, que é um protocolo de transporte também, até onde eu entendo, né? Só que até onde eu entendo, o Onion é construído em cima do TCP. É porque é uma outra, sei lá, abstração, né? Tá? Mas preciso te falar, não sei dizer exatamente onde que eles encaixam tudo certinho, mas o Onion é um protocolo de privacidade, né? É a ideia de que você esconde seus pacotes, espalha eles numa rede, vai trafegando, e quem está roteando esses pacotes não consegue ver o que tem ali dentro, ele só consegue ir roteando, tá? Inclusive ele chama de Onion porque você calcula uma rota, e aí a cada hop da rota, aquele nó que está recebendo uma coisa, precisa passar para frente, ele consegue desenvelopar um nível desses envelopes, e aí nesse nível ele consegue olhar e falar assim, eu preciso mandar para tal lugar, mas ele não consegue ver o que tem dentro. Aí o próximo nível desenvelopa uma camada e fala, eu preciso passar para tal lado, para tal lugar, mas eu não estou vendo o que tem aqui dentro. Até chegar no último ponto, que está vendo de fato os dados. Esse modelo é o modelo TCP. O modelo OSI talvez ele fique mais fácil, que tem depois do transporte, você tem a sessão e a apresentação. Mas aí, isso aí, enfim. Mas como uma rede de ponte todo mundo tem que validar, ainda que não tivesse nenhum protocolo de segurança do que foi transmitido, vamos supor que o generador ele aceita qualquer coisa. Isso. O que você está chamando de um protocolo de segurança? Um TLS, por exemplo. Integridade de dados. Tá, de integridade. E eu mando alguma coisa para um minerador e ele, se tiver com alguma falha, ele não consegue validar. Então já não estaria na rede, ou então se ele receber com falha e conseguir validar com falha também, quando ele mandar para a rede, quem for validar já não vai conseguir também. Então, Se quebrar a mensagem ali no meio do caminho. independente do que usar, se tem uma segurança, todo mundo ia ter que ter o mesmo erro para conseguir validar. No final das contas, o protocolo do Bitcoin, ele não se importa com como é que esses dados chegam de um lado para o outro, ele só se importa se os dados chegou ou não chegou. Mas ele chega já nesse formato, porque os outros protocolos conversam. Sim, o que eu falo é que, ainda que eu envie uma mensagem que seja com uma falha de integridade, como as outras pessoas não vão conseguir validar, por exemplo, chegou com uma falha, eu ia estar pegando um dinheiro que não existe. Isso, não. Se alguma dessas mensagens que eu mostrei para você tiver um bit errado lá no meio do caminho, por qualquer motivo, ou faltando, não vai conseguir validar. A ideia é que não consiga validar, né? Aí que entra na nível de aplicação, você faz as autenticações, você faz a verificação de assinatura, justamente. E aí, repare, aqui não é um protocolo crítico no sentido de que, não é para perder dinheiro, não é para fazer merdinha com dinheiro, né? É crítico nesse sentido. Mas se eu mandar uma mensagem para você e ela chegar bagunçada, aqueles bits que eu estou mostrando ali, no nível da aplicação chega bagunçado, você vai validar e falar, isso aqui é lixo, joga fora e pronto. Meio que a coisa aqui, ele não é feito para ficar tentando corrigir seus erros, não nesse nível. Ficar corrigindo seus erros ou ficar te perguntando de novo, você tem certeza que isso aí que você me mandou tá certo? Tipo, eu vi alguma coisa errada, tchau. A transação nem vai chegar e entrar na blockchain. O nó que receber errado, ele já cancela. O nó que receber, a mensagem vai validar. Aí, entre coisas que ele vai validar, a sintaxe da transação. A gente vai ver aqui como é que ela é. Ele vai validar a sintaxe. Se a sintaxe já estiver errada, tiver um bit fora em algum lugar, um bit faltando, ele já vai falar, não, isso aqui está inválido, tchau, não vou fazer mais nada com isso. Não tem o risco de perder o dinheiro, né? Tipo, a transação não vai ocorrer. Talvez quem estivesse esperando o dinheiro não vai receber. Isso eu acho que, como você disse aí, o fato de eu pegar uma transação, ela chegar para mim corrompida, e eu jogar ela fora, quer dizer que eu não tenho como perder dinheiro, né? Porque como é que eu perco dinheiro? Aqui, meio que aqui não existe essa noção de perder dinheiro. Isso é que é o negócio. Olha só. Aqui nesse protocolo não tem essa noção de perder dinheiro. Onde é que está o dinheiro? Na transação que você recebeu. Não. Onde que está o dinheiro? Onde que está o dinheiro? Está na blockchain.
Só que, onde que está essa blockchain? Está em todos os nós. Cada um dos nós tem uma cópia. E a rede está tentando sincronizar essa cópia o tempo todo. Mas cada um tem a sua cópia e você confia só na sua cópia, tá? Essa que é a questão crucial da coisa. Então, a primeira pergunta é, onde é que está o dinheiro? Em todos os nós. Exato. Tá na nuvem. Literalmente, na nuvem. Só que quando a gente fala aqui, o dinheiro está na rede, está na nuvem, é diferente de quando eu estou no meu banco. Quando eu estou no meu banco aqui, eu acesso o meu banco na nuvem. Tem um aplicativo, ele vai na internet. Meu banco, onde que está meu banco? Na nuvem. Onde é que está o Nubank? Na nuvem, certo? Mas é uma nuvem, entre aspas, centralizada. Tem um banco de dados em algum lugar, que se aquele um lugar, não é tão simples assim, mas se aquele um lugar corromper, ou se alguém for lá e mexer nesse um lugar e botar o meu saldo 0, perdi meu dinheiro. Entendeu? Aqui não. Se a sua blockchain corromper, e aí, sei lá, para você o meu saldo é 0 Bitcoin, para todo mundo aqui pode ser que seja outra coisa diferente. Entendeu? Como é que eu perco o dinheiro aqui? Meio que de duas formas. Ou eu perdi minha chave, e isso quer dizer que eu perdi controle sobre os meus fundos. Porque o que adianta eu ter uma coisa que eu não consigo gastar? É a mesma coisa de não ter, certo? Então, se eu perdi minha chave e eu não consigo mais assinar transações, quer dizer que eu não consigo controlar mais aquele dinheiro que eu controlava antes. Quer dizer que aquilo não é mais meu. Mas não é de ninguém também, né? Percebam, ninguém me roubou. Aquilo foi simplesmente perdido, não é de ninguém. Ou eu posso pensar, é de alguém que encontrar essa chave, porque você pode ficar testando força bruta até encontrar, né? Você pode ficar testando, tentando, tá? É de quem encontrar. Tipo, perdi... Não... É tipo assim, tava andando pelo universo observável em algum lugar e aí caiu o dinheiro da minha carteira, não sei onde, e eu não sei onde que foi, como é que eu encontro essa parada? Vai andando de novo aí pelo espaço, sabe? Pergunta. É um pouco de contexto, né? Porque eu tava vendo sobre a Drex, que vai sair no ano que vem, e parece eles assumem que eles vão estar usando blockchain. E eu já vi que teve alguns jogos no passado que... exatamente. Porque já teve alguns jogos no passado que eles tentaram colocar o banco de dados numa blockchain. E isso daí deu alguns problemas, porque, por exemplo, uma conta era hackeada, o cara perdia todos os itens que ele tinha, e os desenvolvedores não conseguiam retornar, né? Porque no banco de dados você só fala adicionar aquela conta. Já na blockchain, tipo, essa conta foi hackeada. E eu fico pensando, porque se, assim, aí já é uma pergunta um pouco fora, né, mas nesse contexto, se o Drex for usar uma blockchain mesmo, ele não poderia ser multado nem pelas autoridades. Então, essa pergunta é sobre o Drex, por que usar uma blockchain ou não. E aí as perguntas, na verdade, me perguntam sobre, sobre blockchain centralizadas ou descentralizadas. Tá? Blockchain, como vocês estão vendo, é um banco de dados e o que ele guarda? As transações. É isso que eu vou armazenar nesse banco, né? Tá? Do ponto de vista técnico, é um banco muito ruim. É lento de acessar, é uma lista ligada. Quem vocês fizerem estrutura de dados aí, todos vocês em algum momento aí, estrutura de dados, a lista ligada tem a seguinte característica, é fácil de eu ir fazendo um appending de dados novos, mas para eu achar algum dado específico aqui na lista, eu preciso percorrer a lista. É bem ineficiente, certo? Normalmente um banco de dados, você quer balancear, tipo, você quer ter várias outras garantias do tipo integridade, eu quero conseguir acessar rapidamente, encontrar rapidamente alguma informação ali, tá? Então você normalmente não usa uma lista ligada, normalmente os bancos eles são estruturados em árvores, as estruturas mesmo dos bancos. Aí tem diferentes tipos de árvore que você pode usar ali, tá? Árvores balanceadas, não balanceadas, enfim, aí tem toda uma ciência por trás de banco de dados, especificamente, né? Então você pensar em blockchain, é um banco de dados ruim nesse sentido. Por que a gente usa blockchain no Bitcoin? Porque ela ajuda a gente a resolver essa questão de eu não tenho só uma cópia do banco de dados, eu preciso ter várias cópias, eu preciso sincronizar essas cópias com pessoas que não se confiam, que não confiam entre si. O blockchain está lá para resolver esse problema específico, tá? Se eu tenho uma entidade cuidando do banco, porra, por que eu vou fazer isso?
Eu não vejo o menor sentido em usar blockchain, porque, mas aí te dá integridade, porque tem um hash do bloco anterior, não sei o quê. Amigo, você está chamando as pessoas que implementam sistemas bancários de idiotas? Porque você acha que eles não cuidam de integridade dos dados nos bancos de dados hoje? Sabe? Assim, quando você para olhar, cara, isso me soa até ofensivo um pouco, sabe? Então, assim, se alguém fizer alguma coisa cagadinha no Drex, não tem como o Banco Central ir lá e voltar os dados. Claro que tem, é o Banco Central que está, entre as minerando essa blockchain, pô. Ele vai lá e fala assim, eu preciso reescrever o histórico a partir daqui. Ele vai lá, é ele sozinho, ele vai lá a partir daquele momento, vai, minerando outra blockchain em cima e daqui a pouco sincroniza tudo. Não tem custo absurdo. Ele controla, se for prova de trabalho, é ele que controla. Eu quis falar assim, comparando com outro tipo de solução. É estúpido isso. É idiota fazer isso. Eu acho estúpido fazer isso. Agora, eu não sei o que tá. Eu não participo da discussão do Drex. Eu não sei o que as pessoas estão de fato pensando. Eu também considero que o pessoal do Banco Central não é idiota. Tá? Inclusive, eu conheço várias pessoas que trabalham no Banco Central, e essas pessoas, em particular, que eu conheço, eles estão muito longe de serem idiotas. Muito longe. Tá? Não são nem idiotas, nem mau caráter. Não são. Tá? Se eles estão falando em blockchain, eu pensaria que eles devem estar pensando uma coisa assim, tem o BC, mas os bancos participam de alguma forma dessa blockchain. Aí começa a fazer um pouco mais de sentido para mim. Só que eu não vou ficar assim. De novo, eu não conheço detalhes do projeto do Drex. Estou falando aqui de vozes da minha cabeça. Tá? Fonte Times New Roman. Né? Tá? Eu adoraria, inclusive, saber mais detalhes. Eu adoraria que as coisas do governo fossem menos caixas pretas. Eu adoraria. Mas, enfim. Mas, se o Banco Central for uma coisa centralizadora, como me parece que é a direção da discussão, pelo que eu li até agora, ainda não vejo por que fazer blockchain e não fazer um banco de dados de verdade. Tá? E fazer sistemas de auditoria em cima e tal, coisas que a gente já faz nos bancos. O que o Banco Central, inclusive, já faz. Né? Eu não sei por que não fazer isso. Agora, se for um esquema meio com prova de trabalho e não sei o quê, onde os bancos participam dessa coisa e formando uma rede, eu já vejo mais sentido. Eu já vejo mais sentido de ter uma blockchain. Só que eu não vejo isso acontecendo. Por quê? Porque isso aqui é o governo abrindo mão do controle desse banco de dados. Quando foi que o governo abriu mão de controle de alguma coisa? Uma vez que o governo tem o controle de alguma coisa, cara, na história nos mostra, eu não estou de longe. Pessoal do STF, essa é para vocês. Eu não estou falando em revolução. Eu não estou incentivando que se faça. Mas se você olha a história, na hora que o governo se apoderou de alguma coisa, como é que as pessoas tiraram essa coisa do governo? Com a guerra, ou com uma revolução. Ponto final, entendeu? Então, assim, o dinheiro já está na mão do governo, porra. O governo vai abrir mão disso? Eu acho, assim, eu adoraria ver isso acontecer. Eu acho que vai acontecer? Eu acho que não vai ser voluntário. Tanto que o Bitcoin é diferente até nisso, né? É a forma de tirar o dinheiro do governo sem ser na palavra. Eu nem estava querendo entrar nessa discussão, mas é como você está colocando. Parte da motivação do Bitcoin, a parte relevante vamos fazer um dinheiro que não tem nada a ver com o governo. E, inclusive, de uma forma que o governo não consegue controlar isso aqui. O governo pode participar, tá? A rede é permissionless, né? Tipo assim, qualquer um pode fazer, inclusive o governo. Tá? Só que o governo não controla essa coisa aqui. Não é o governo que fala assim, vai ser assim a direção, vai ser assim as regras. Ele precisa participar como uma outra entidade qualquer participando que não tem esse controle. Não quer dizer que ele não tenha poder de influência, não quer dizer nada disso. Não sejam ingênuos. Tá? Está comprando Bitcoin. Tem governos comprando Bitcoin. Daqui a pouco eu vou fazer um outro FedMint lá, fala todo mundo tem Bitcoin, mas eu sou a federação, se virem. Tudo bem, assim, tudo tá, enfim. Mas enfim,
Vamos voltar aqui porque eu estava falando. O que eu estava fazendo? Eu já me perdi. Montar uma rede de raciocínio para chegar na questão das assinaturas. Nossa senhora, eu me perdi. Serialização das assinaturas. Estava falando de serialização de assinaturas. Você começou a falar sobre as layers do protocolo Bitcoin e aí... Isso, tudo esse grande parêntese para falar assim. Você tem mais algum protocolo ou só esse um mesmo? Não, tem o Onion, tem o I2P, que é um protocolo também de privacidade em cima do IP, tem o... como é que é o nome? CJDNS, que eu não sei, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Esse que é Idrigazil, eu acho. Como é que é o nome? É um nome estranho. Assim. Como? Idrigazil. Itrigazil? Cara, nunca ouvi falar disso. Esse 2P é o que a gente ficava toda hora falando I2P. I2P. Mas enfim, tem outros no cliente, no Bitcoin Core tem outros transportes aqui, tá? Inclusive o TCP lá no Bitcoin Core é IPv4, mas aí também funciona IPv6, tá? Agora, reparem, uma coisa que não acontece, tá? Do jeito que pelo menos o que eu estou mostrando aqui para vocês, eu não falei hora nenhuma ainda de ter alguma questão de autenticação, de integridade aqui no nível da aplicação, tá? TCP, repare que não tem TLS nessa pilha, tá? Também não tem privacidade nesse sentido, né? Os dados são cifrados, não sei o quê. Não tem essa necessidade, em princípio, tá? Oi? As mensagens elas podem trafegar em aberto. Não é aí onde está a segurança da moeda, né? Tá? De você conseguir gastar ou não. Está na segurança das assinaturas. Só que tem um protocolo novo que foi deployed recentemente, que a gente chama de V2, V3. Tem o P2P V2. Que ele, aqui nessa camada aqui, do próprio Bitcoin, tem autenticação e cifragem nessas mensagens. Tá? Não é de qualquer jeito mais. Aí você fala assim, pô, professor, por que alguém resolveu colocar isso agora? Porque tem ataques que podem ser feitos pelas mensagens serem em aberto. Por exemplo, posso ficar fludando você com mensagem. Certo? É muito fácil eu criar uma mensagem aqui e mandar para você. É tudo em aberto, não preciso me autenticar com você antes. Entendeu? É muito fácil alguém ficar espionando e fazer algum tipo de ataque de negação de serviço, porque ele sabe ou conhece meio que entre os hábitos daquele nó específico. E por aí vai. Entende? Então, começou a se construir um pouco mais de segurança em cima do protocolo de aplicação. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Só no ano que vem que a gente falar mais especificamente das mensagens. Tá? Estou ainda na parte básica aqui do como é que é o dinheiro, né? Mas tem várias ainda outras coisas para a gente falar. Todo mundo bem? Seguindo aqui então, vamos ver como é que é a serialização das transações, tá? Serialização das transações é fácil e é uma merda. É fácil e difícil. Tá? É fácil e é difícil, então é cheio de... É aqueles pontos onde é cheio de coisinhas e você vai errar um bit e vai dar ruim. E aí você manda mensagem e o outro lado fala assim, isso aqui é inválido. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Para propagar alguma coisa, o que eu vou chamar aqui de transação, tá? Eu vou chamar de TX, vai ser uma estrutura de dados, a gente viu nas primeiras aulas, né? Uma estrutura de dados que tem 4 campos. Exatamente 4 campos. Tá? Um parêntese sobre isso. O que eu vou falar aqui para vocês, a gente chama hoje de transações legacy. Tá? São endereços tipo 1. Endereços bem antigos, entre aspas. Teve um upgrade depois que é o Segwit, que muda, inclusive, a serialização das transações. Vou comentar um pedacinho de Segwit aqui agora, mas Segwit é um upgrade bem amplo, assim, ele mexe em muitos pontos da coisa. Tá? Eu vou ir tocando no Segwit à medida que vai aparecendo as oportunidades. Eu vou tentar fazer assim, tá? Segregated Witness. É a testemunha separada. E aí, o que é a testemunha?
Em cripto é bem comum você chamar as assinaturas digitais de witness, de testemunha de alguma coisa. Entendeu? Porque ela atesta um certo dado, né? Que é a mensagem. Tá? E aí o que é a ideia uma das coisas do Segwit, que é a ideia de separar as assinaturas e colocá-las em algum outro lugar. É a ideia básica, mas de novo, é um upgrade que mexeu em muitos pontos do protocolo. Tá? Nas mensagens de rede, como é feita as assinaturas digitais, na codificação dela, mexeu em muitos pontos do protocolo. Vamos olhar primeiro o básico. Assim, alguém me perguntou essa semana aí, tipo assim, qual a diferença de eu dar aula aqui sobre Bitcoin na faculdade ou dar aula de Bitcoin em algum outro lugar, que é mais aplicado? Sei lá, tá no BDL lá no outro programa. Lá é bem aplicado. Lá não vou ficar discutindo muito filosofia das coisas, isso aqui. Você não fica explicando muita coisa. Você fala assim, faz aí. Tá aqui, ó, você precisa fazer isso, faz aí. É bem mais aplicado. Entra no quê? Entra no Google e faz aí. Isso. Né? E vem me perguntando à medida que você for fazendo alguma coisa. Tá? Só que eu acho que a universidade tem essa vantagem de eu poder, como eu tenho mais tempo, e eu tenho meio que uma plateia cativa, eu tenho mais tempo para falar assim, de onde vieram essas coisas e quais são os problemas que tinham, para depois eu falar, esse upgrade, que foi uma mudança, está tentando resolver esses problemas. E por que esses problemas eram importantes? Senão você entende o sexo. Se eu explicar para você aqui, a serialização, você vai entender. Só que você vai ficar assim, do tipo, tá, e daí? Só que por que alguém moveu esse esforço todo para... Cara, foi uma guerra fazer o Segwit. Foi tipo 2 anos de gente brigando e ameaçando uns aos outros de morte, literalmente. E tipo assim, por que a gente vai passar por isso? Tá entendendo? Porque tinha alguma coisa já funcionando antes. E essa coisa tinha problemas. Quais são os problemas que a gente está tentando resolver? É onde eu quero chegar também, explicando o legacy e tal, a coisa toda. Mas vamos lá. Vai ter 4 campos, tá? Então vai funcionar assim, ó. Os bytes vão ser organizados da seguinte forma. Primeiro vai ter um campo de versão. Vai ter os bytes aqui. Depois, na sequência, vem as entradas. Cada um desses campos aqui, eu vou detalhar a seguir, tá? Depois, na sequência, vem as saídas. E depois vem um outro campo que chama lock time. Por enquanto, para a gente, lock time vai ser só um número que tem que estar lá. Assim. Vai ser só uma coisa que tem que estar lá, mas em algum momento ele vai ter uma semântica, tá? Ele é como se fosse a data de um cheque pré-datado, entre aspas. Se você pensar numa analogia. E, tipo assim, essa transação só é válida a partir dessa data. Tá? Então, vamos lá. O campo de versão. Antes de eu ir aqui. Esses campos aqui dentro, tá, vão ter 3 tipos de informações diferentes. 3 tipos. Alguns deles vão ser de tamanho fixo. E aí eu vou discutir a história do Little Endian, Big Endian com vocês, tá? O Endianness. Mas tudo que for de tamanho fixo aqui no protocolo é Little Endian. E o Little Endian tem a ver com a ordem com que a gente vai botar os bytes aqui. E eu vou entrar em mais detalhe aqui, tá? Tem bytes de tamanho variável. Bytes não, tem campos de tamanho variável. Tem bytes de tamanho variável. E esses bytes são Big Endian. E aí aqui vocês começam a ver que vai dar confusão, porque tem coisa que tem bytes que estão numa ordem, tem bytes que estão em outra ordem, tudo misturado, e aí vira um caos, tá? Mas é o que é. E tem um outro tipo que é para indicar os tamanhos das coisas que são de tamanho variável, tá? Que eu vou chamar aqui de var int, que serve para indicar os tamanhos. Tudo bem? Que ele tem uma lógica própria, inclusive. E eu vou explicar aqui também essa lógica própria. Mas tem esses 3 tipos de dados aqui, tá? Então vamos indo aqui. O número de versão. O número de versão é um campo de tamanho fixo. Ele tem sempre 4 bytes. Sempre tem 4 bytes. Inclusive, eu quero... Como é que eu vou fazer isso? Acho que eu vou explicar tudo e depois a gente faz faz o parsing de uma transação toda depois. Que eu preparei peguei uma e fui fazendo passo a passo
lendo byte por byte e vendo o significado deles. Eu vou guardar para o final. Tá? Vamos lá. Vai ter um campo de versão, tem exatamente 4 bytes. Ponto final. O lock time vai ter exatamente 4 bytes. E eu não escrevi isso aqui, né, na minha nota de aula. Olha lá, eu fui. Sempre tem alguma coisa faltando. Mas enfim, tem 4 bytes aqui também. São 2 campos de tamanho fixo. Tá? As entradas, elas vão ser assim. Os inputs. Aqui eu vou descrever, de fato, as entradas. Pode ter várias entradas. Uma transação tem que ter, no mínimo, uma entrada. Tem que ter dinheiro entrando lá. Para poder gastar, eu tenho que dizer, eu estou gastando isso. Então, tem que ter, no mínimo, uma entrada. Isso, inclusive, é uma regra sintática que é verificada. Tá? A hora que eu começar a parsear a transação, na hora de falar assim, tipo, já vou mostrar, tem um campo, tem um lugar lá que fala assim, quantas entradas tem? Tem que ser maior ou igual a 1. Se for 0, em princípio, essa transação legacy, ela é inválida. Só que o Segwit vai mudar isso aí. O Segwit esse 0 vai representar outra coisa. Se eu botar 0 ali. Tudo bem? Mas deixa eu falar, depois eu falo de Segwit. Isso, inclusive, é um problema, tá? Foi difícil de resolver. Vamos lá. Então, tem as entradas. O que tem nas entradas? É um vetor. E aí, a primeira parte dela é um txin count. É um contador dizendo quantas entradas tem nessa transação. O tipo dela é var int. Aí, antes de eu seguir, porque vai ter mais coisas aqui, tá? Como que é esse var int? Diga. Var int. Como que é a lógica desse var int, tá? Os números aqui normalmente são representados ou com inteiros de 32 bits ou com inteiros de 64 bits no protocolo, tá? Então, tem alguns lugares que são 64 bits, tem alguns lugares que são 32 bits, mas vamos lá. Só que olha só, pensa aqui, alguém pensou nisso aqui. Cara, se a maioria das transações tiver poucas entradas, eu não preciso de 64 bits para representar poucas entradas. Se uma transação tem menos de 200 entradas, 250 e poucas entradas, eu posso usar só um byte que está ok. E aí eu economizo bits, tá? Essa história de economizar bits é extremamente relevante. E vocês vão ver que a gente vai ficar, tipo, em alguns lugares, enxugando bit mesmo. Economizar assim, um byte é relevante, tá? Então, o que é esse variant? É uma forma de representar inteiros de 64 bits, só que de forma mais compacta, tá? E a regra dele é assim. Se o n, o número que eu quero representar, ele é menor do que fd é 253 em decimal. Se eu estou tentando representar um número menor do que 253, eu represento ele direto com um byte só, com a codificação que vocês estão acostumados, binária. Ponto final, tá? Repare que isso aqui é sem sinal, né? É um inteiro de 8 bits sem sinal, direto lá. Se for menos de 253, se for menor do que, se for até fd. Tá? Se o meu número for menor do que, isso aqui está errado, não é menor ou igual aqui, aqui é menor. Pronto, se for menor do que 253, estritamente menor. Se o meu número for maior do que isso aí, mas menor do que FFFF, reparem que FFFF, ele é 65.535. FFFF, eu preciso de 2 bytes para representar. Só você ver, tá? Ó, FFFF, 2 bytes. Como é que a gente vai codificar eles? A codificação vai ser assim, ó. 0xfd, fixo no começo. Depois, 2 bytes, que é o número que você está tentando representar ali. Beleza? Se o seu número for maior do que isso aí, mas for menor ou igual a 0x, FFFF, que é 4 bilhões e não sei o que lá.
Um número grandão. Mas é um número de 4 bytes, certo? 4 vezes 8 dá quanto? 32 bits, tá? Eu vou representar ele assim, ó, 0xFE e depois os 4 bytes aqui dele, Big Endian. Na ordem que vocês estão acostumados. E se for maior do que isso aí, se o n for maior do que essa coisa aí, vai ser 0xFF, é o último código que eu tinha, né? E aí eu vou usar 8 bytes para representar. Beleza? Então repara, na hora que eu quero representar um número grandão, eu estou usando mais bits do que o necessário, tá? Para eu representar aqui ó, um número de 8 bytes, eu estou usando 9, que são os 8 bytes do número mais um prefixozinho. Para todos esses casos aqui, ó, eu estou usando mais bits. Mas o racional é que a maioria das vezes vai ser esse caso. E aí eu economizo o bit pra caramba. Tá? Essa é a ideia básica. Que na maioria das vezes eu estou representando números pequenos. E aí, números pequenos eu tenho um ganho muito grande. Em vez de usar 8 bytes, eu estou usando só 1 byte para isso. Todo mundo ok com esse variant? Não tem muito segredo aqui. Alguém montou isso aqui e é isso aí. Nem é difícil de implementar, inclusive. Você vai lendo, você pega 1 byte, para fazer o parse disso aqui é simples, né? Você pega o primeiro byte, aí vê, é menor do que 250, se for menor que 256, você só, isso é um número, pum, cospe o número. Se não, você vai testando. Ele é FD? Se ele é FD, você pega 2 bytes e aí tem um número lá. Se ele é FE, você pega 4 bytes da sequência, tá o número lá. Se ele é FF, você pega 8 bytes da sequência e tá o número lá. É fácil de parsear, inclusive, né? Todo mundo ok? Essa é a lógica do varint que aparece aqui. Esse varint está dizendo assim, quantas entradas tem a transação? Tá? Depois disso vem cada uma das entradas na sequência. Então, txin 0, txin 1, quantas forem. Quantas aquele contador está falando que são. Ok? O que tem no txin? Cada um daqueles elementos que você botou na lista. É uma lista, né? Isso é uma lista, tá? Um array. Não é nada diferente disso. O que é o txin? Cadê minha anotação? Tá aqui. O txin vai ser assim, ó. Vai ser assim. Ele tem um txid, que é de tamanho fixo, 32 bytes. Que é o quê? É o hash que é o hash da transação onde está a moeda que eu estou tentando gastar. É a entrada. É dinheiro que eu estou tentando gastar. Então eu preciso, aqui, ó, nesse lugar, falar assim, a transação que criou a UTXO que eu estou tentando gastar é essa daqui. O identificador é esse aí, que é um hash dessa transação. E a gente vai ver como é que calcula ele. Tá? Já na sequência aqui dessa coisa. Então eu falo para ele, eu estou tentando gastar o dinheiro que veio dessa transação aqui, ó, que eu recebi nessa transação aqui. Tá aqui, 32 bytes exatamente, que é um hash de 256 bits, diga. Você falou que toda vez que era fixo seria little endian. Isso aí, little endian. Então eu tenho que ficar tipo variando. Você tem que saber que é isso aí, é little endian aí agora. Vai ser little endian, mas aí eu vou ter uma outra parte dela que vai ser É, big endian, e eu tenho que ficar fazendo esse troco. tem que saber, é isso aí. Agora eu entendi qual que é toda a complexidade do... É um inferno isso aqui. É um inferno isso aqui. É um inferno essa porra aqui. Por isso que eu, assim, cara, é bem eu ia falar agora que é até gostosinho fazer uma lib que faz isso aqui, tá? Mas não é gostosinho não, é uma merda mesmo. É legal fazer, assim, não é difícil, sabe? Mas tem que ficar atento pra lembrar. Isso aqui, cara, tipo, como isso aqui vai entrar em hashes, vai entrar em assinatura digital, vai entrar no caralho de asa, um monte de lugar,
A ordem dos bytes importa, entendeu? Então isso importa muito, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Depois tem um campo, que é um index, que tem tamanho fixo. Exatamente 4 bytes, tá? Que ele está falando o seguinte, ó, eu estou tentando gastar uma saída dessa transação que é identificada por esse TXID, por esse identificador. Só que nessa transação pode ter várias saídas, certo? Pode ter N saídas. O índice fala, eu estou tentando gastar a saída index. Essa saída específica aqui. Todo mundo pegou? Tá. Vamos lá. Tem uma transação aqui em algum lugar que tem entradas e tem saídas. Certo? Essa transação aqui, ela tem um TXID, que a gente vai ver como é que calcula. É hash de alguma coisa. Tem um TXID. Uma outra transação aqui, ó, quer gastar, imagina que eu quero gastar essa saída especificamente, que é a saída, ó, 0, 1, 2. Quero gastar a saída 2. O que eu faço? Aqui, ó, na entrada dela, como é que eu falo isso? Eu falo assim, ó. Eu coloco lá naquele campo o TXID, que é esse número que é esse número que identifica essa transação, e eu coloco no índice 2. Entendeu? Isso efetivamente, assim, eu vou desenhar aqui eventualmente com vocês uma setinha fazendo isso aqui, ó. Diga, filho. Aqui você percebe qual o máximo de saídas pode ter uma transação. O número que você consegue representar com 4 bytes. 16? 4 bytes é um número muito grande. É um número muito grande. Eu acho que na prática, precisaria parar e pensar, fazer as continhas, mas eu acho que na prática não dá para construir uma transação com um número tão grande de saídas. Por quê? Vão ter outras regras que vão limitar esse tamanho. Então, assim, eventualmente eu posso fazer uma transação bem grandona. Então, em número de saídas, ela está limitada por aquele número index. Porque se eu não consigo indexar uma saída daquela, eu não consigo gastar, então vai ser inválido. Eu acho que não é nem que vai ser inválido, eu acho que eu posso criar a transação com mais saídas do que eu consigo indexar, e aquelas saídas que eu não consigo indexar, eu acredito que elas vão ser, simplesmente não conseguem ser gastas. Ninguém consegue gastar. Mas eu acredito que preciso checar o código. Mas eu acredito que, em princípio, você pode criar aquela parada e ninguém consegue gastar mesmo. Porque ninguém consegue falar, eu quero gastar essa. Tá? Mas vai ter outras regras que vão acabar limitando isso, porque eu preciso botar muitas informações em cada uma dessas saídas aqui. E aí isso eventualmente não vai caber no bloco. Entendeu? E se a transação não cabe no bloco, ela nunca vai ser minerada, nunca vai ser confirmada. Ela pode ser até validada, mas ela não vai conseguir entrar no bloco. Tudo bem? Mas repare, esse conjuntinho aqui, ó, tá dizendo, ele identifica unicamente, em princípio, uma moeda que eu estou tentando gastar. E aí, lembrando, o que é a moeda no sistema? É uma saída de uma transação que ainda não foi gasta. É o UTXO. Tá? E, eventualmente, ó, essa saída era uma UTXO em algum momento, quando ela foi criada. Se essa transação que está gastando ela for confirmada, for validada e confirmada, confirmar e entrar no bloco. Essa saída deixou de ser UTXO, porque agora ela foi gasta. Deixou de ser uma moeda. Tudo bem? Mas vocês entenderam o que é o index e o que é o TXID, tá? E esses dois nomes, esses dois campos aqui, conjuntamente, é comum a gente chamar de outpoint. Outpoint. E a sua carteira, quando ela vai escanear a blockchain procurando as suas UTXOs, ela precisa guardar essa informação aqui. O outpoint, né? Todos aqueles outpoints que você controla. Ela precisa guardar um pouco mais de informação do que isso, mas esse é o mínimo que ela precisa guardar, para você poder encontrar isso de novo. Beleza? Segue o baile aqui. Próxima coisa que vem é o script. Cada entrada de uma transação precisa apresentar um contrato que, quando executado junto do contrato, vamos lá,
Aqui, ó, eu preciso anexar um contrato, um programinha de computador, que quando executado em conjunto com o contrato que foi associado àquela saída específica, valida aquele gasto. Isso, tá? Valida aquele gasto. Então, eu preciso apresentar o contrato na entrada da transação. É um contrato de autorização. É uma forma de autorização, né? Então, aqui vai aparecer o contrato agora, tá? O contrato vai ser assim. Em princípio, é um programa de computador, não sei o tamanho dele. O programador que programou. Eu não sei o tamanho dessa parada para deixar fixo. Então, como é que vai ser? Eu botar o comprimento do script. Isso aqui é um varint. Depois eu boto os bytes do script aqui. A gente vai ver a serialização e o parsing do script em separado depois. Por enquanto, só pensei, o script tem um monte de bytes aí que precisam ser interpretados de uma certa forma. Diga. É script length ali? Script length, é. Tá? Esse variante segue a mesma regra. O variant é sempre o mesmo aqui do que eu mostrei aqui em algum lugar. É sempre isso aqui, variant. Inclusive, você programa ele e depois usa na sua biblioteca, tá? Isso aqui a gente costuma chamar de script. É o nome legacy, inclusive, né? Script sig, tá? Sig de assinatura, que normalmente vai ter algum tipo de assinatura aí, junto desse script, tá? Eu, pessoalmente, prefiro chamar isso aqui de unlocking script, um script de destravamento, tá? Mas, enfim, vocês vão encontrar essa nomenclatura também em alguns lugares, tá? Depois, e aí, quantos bytes aqui, tá? Quantos o variant falar que tem, tá? Depois disso, tem um outro campo que é o sequence, que ele tem uma semântica meio... Ele serve para mais de uma coisa diferente, tá? Mas ele tem tamanho fixo, são 4 bytes. O princípio que para a gente ser sequence, vocês vão ver que na maior parte do tempo ele vai ser tudo F. Mas ele tem certas utilidades, a gente vai ver isso bem mais para frente. Em algum momento a gente deve ver isso. Tá? Todo mundo ok com isso, por enquanto? Beleza. Aí, isso aí, ó, repare, tá? Isso aí são as entradas, né? É isso aqui, cada uma delas é desse jeito aqui. E tem várias, assim, potencialmente tem várias dessas. Depois tem as saídas, né? Eu vou abrir para o outro lado aqui, tá? Então tem as saídas, vão ser assim, ó. O TX out. Cada um deles, se reparem, aliás, cada um deles não, perdão, não é o TX out aqui. É outputs, né? Outputs. Aqui vai aparecer as saídas. E repare, pode ter mais de uma. É normal que tenha mais de uma, inclusive. Tá? É o mais normal que tenha mais de uma. Como é que vai ser, então, isso aqui? Mesma lógica. Nossa, eu não escrevi. Cara, minha anotação tá bem ruinzinha, né? Diga. Você falou que Ah, tá aqui. pode ter mais de uma. Tem algum caso que tem só um? Assim, Pode, tem out? um in e um out. Ué, tem o tempo todo. É, o tempo todo. O tempo todo. Eu pensei na questão da FII. Ué, qual o problema da FII? Não tem problema na FII. Se entrou 10, em uma entrada entrou 10 e só tem uma saída e saiu 9, a FII é 1. Não precisa ter mais. Mas a FII é uma transaction out. Não. A FII não é uma saída. A FII é a diferença entre o que entrou e o que saiu. Quando estiver minerando, ele pode botar lá, vai ter minerou o bloco, quem minerou vai colocar a transação para ele, tá movimentando essas FIIs, né? Ele é que vai... Quem está minerando tá vendo cada uma das transações que ele vai incluir naquele bloco, ele faz essa continha aí de quanto que é a FII de cada um, soma tudo, soma com a recompensa que ele pode colocar ainda por causa de minerar um bloco, soma tudo isso, e aí ele lá na Coinbase Transaction, que é o que está acontecendo aqui, ó, na Coinbase Transaction, que é uma transação, que é a primeira transação do bloco, ele coloca uma saída que tem a recompensa mais
Todas as FIIs que ele calculou lá daquilo. Eu achei que ele linkava também pra ele, tipo assim... Não, ele não diz assim, esse tanto veio dessa transação, aquele tanto veio daquela. Ele não fala isso. Aquela questão que você falou, tipo, o dinheiro fica na mesa e... Isso, mas repare, todo mundo que recebeu o bloco consegue dizer, porque você está vendo todas as transações, você fala, você vê a primeira não tem FII, mas você vê a segunda transação, aí você calcula tanto de FII, aí a terceira deu tanto de FII, você está vendo, você consegue calcular isso, não precisa dizer. Mas tem aí alguma questão agora, questão de controle, dando nesse caso da mineração. Ele vai ver as FIIs, vai ter a recompensa, mas ele tem o poder de manipular e colocar, estipular? Sim, vamos lá, essa pergunta é muito boa. A pergunta é o seguinte, como é que controla o que o minerador está dando para si? Não é essa a pergunta, em princípio? Tá? Vamos olhar um bloco mais recente aqui. Vamos pegar o último bloco aqui que foi minerado 7 minutos atrás. Tá? Quanto que teve de FII? 0,124 Bitcoin. E quanto que foi a recompensa total, né? O subsídio mais as FIIs? 3,249 Bitcoin. Quem que calculou isso aqui? O minerador. Tá? O que é o subsídio? O subsídio tem uma regra específica, que é aquela coisa. Começou com 50 bitcoins, depois de 210 mil blocos. Dividiu por 2, 25 bitcoin, depois de 210 mil blocos. Dividiu por 2, deu 12,5, não sei o quê. Hoje está 3 pontos alguma coisa. 3,125 bitcoin. Tá? As FIIs vieram de onde? Das transações que ele incluiu. Certo? Aí, quem calcula isso? O minerador calcula. Ele coloca isso aqui. Caramba. Ele vem aqui na Coinbase Transaction, porque é o minerador é o minerador que constrói essa transação aqui. Ele cria as saídas dele aqui do jeito que ele quiser. E o máximo que ele pode colocar de dinheiro saindo aqui é a subsídio mais as FIIs. Tudo bem? Aí a pergunta é, e se ele colocar mais? Basicamente isso, né? Porque se não é ele mesmo que vai ter o poder, né? Isso, ele que tem o poder de construir isso. O que impede ele de colocar mais? As pessoas não vão aceitar. O que vai acontecer com esse bloco? Repare, ele está lá, ele minerou esse bloco. Onde que está esse dinheiro que ele está criando ali agora? Isso aqui está criando dinheiro, tá? Onde que está esse dinheiro que ele está criando? Não, onde que está? Onde? Qual lugar, fisicamente, no mundo? Onde que isso está? Está só no computador dele. Só ele que sabe desse dinheiro, não é? Aí olha só, para ele ser capaz de gastar aquele dinheiro, ele precisa falar para o resto da rede, olha, eu tenho esse dinheiro. Vocês concordam comigo? Porque o dinheiro que você está gastando está onde? O seu dinheiro está onde aqui no sistema? A gente acabou de discutir isso atrás aqui. Está no computador de todo mundo. Então, se eu minerei alguma coisa, me dando dinheiro, que é o que está acontecendo toda hora. Eu me dei um pouquinho de dinheiro. Aliás, um pouquinho não, é bastante dinheiro isso hoje em dia, né? 3 bitcoins, 600 mil reais, isso aqui dá uns quase 2 milhões de reais. Para um bloco de recompensa. Tá certo essa conta? Não, dá mais, porque tá 100 mil dólares. Por volta de 100 mil dólares agora. O dólar tá 6 e qualquer coisa, vou arredondar para 6. Então, 600 mil reais. 3 bitcoins vezes 600 mil dá 1 milhão e 800. Só que aqui tem um pouco mais, né? Ó, é 3,2. Dá uns 2 milhões e quebrados isso aqui, de reais. Tá? É bem caro. Bem difícil. A gente vai falar disso na mineração mais pra frente, da dificuldade, tá? É bem difícil, não é de graça calcular isso aí, óbvio. Mas vamos lá. Como é que esses 3 milhões... Vamos por partes. Como é que eu faço para gastar esses 2 milhões de reais aí? Ou parte deles? Não, como que eu faço? Vocês estão complicando demais. Exatamente isso. Você faz uma transação gastando essa saída aqui, por exemplo, essa saída específica, que eu me dei dinheiro, certo? E pagando alguma coisa para alguém. É isso que eu faço, né? Tá. Aí pensa assim, eu minerei isso aqui e guardei o bloco para mim. Aí eu criei uma transação gastando o dinheiro que tem nesse bloco. Aí eu mando para vocês na rede. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a transação,
Fala assim, tá tentando gastar esse TXID. Que transação é essa? Aí você vai no seu banco de dados, que você escaneou o blockchain e fala assim, eu nunca vi essa transação. Ele está tentando gastar um dinheiro que eu nunca vi a transação onde que apareceu essa saída. Então isso aqui em princípio é inválido para mim. Está na blockchain dele. Ele minerou e botou na blockchain dele. Eu ainda não propaguei. Entendeu? Então eu não preciso gastar esse dinheiro. Só eu gastar e pagar para mim mesmo é idiota, né? Então. Aí eu pego. Então, para eu conseguir gastar esse dinheiro, eu preciso propagar esse bloco para todo mundo ver o bloco e as transações lá dentro. Aí você está vendo o bloco e as transações que estão no bloco. O que você vai fazer quando você vê um bloco novo? Você vai auditar. Você não pega o bloco e bota na tua blockchain. Você pega o bloco e valida. Aí validar o bloco inclui validar as regras específicas do bloco. A gente vai ver mais pra frente. As regras específicas do bloco e validar cada uma das transações que estão no bloco. Tá? Cada um. Mas é rápido, assim. Todos os full nodes fazem isso. Full nodes, assim, todos os nodes fazem isso. Não, mas tipo assim, um usuário comum, ele também faz essa verificação? Sim. Ou, tipo assim, é só pessoas que, tipo, meio que se especializam nisso? Não. Vamos lá. Quem vai verificar isso? Todos os nós que estiverem participando da rede vão validar. É isso que significa participar da rede. É você subir o seu nó vai ver essas transações, vai ver os blocos, toda vez que ele vê uma coisa nova, ele valida, e aí fala assim, isso aqui é válido, eu vou guardar essa informação na minha blockchain. Pronto, aí bota lá na sua cópia da blockchain. Aí você não está vendo, né? Você não está vendo as mensagens novas. A pessoa que só pega e faz a transação ali, mas não fica, tipo, direto conectado na rede. Não tem problema, porque aí quando o seu nó subir na rede, ele vai se conectar em outros nós e vai falar assim, última coisa que eu vi foi essa. Por exemplo, meu nó passou um dia desligado, que acabou, sei lá, por qualquer motivo. Aí eu subi o nó de novo. Aí ele vai, primeira coisa, vai tentar se conectar em outros. Na hora que ele fizer, a gente vai ver como é que é esse handshake e tal. Aí uma das primeiras coisas que ele vai falar é, Felipe, imagina que o meu nó conecta ali no do Felipe. É Felipe, né? Vai ali no Felipe, conecta no nó do Felipe. Aí uma das coisas que ele vai falar assim, Felipe, eu tenho, esse aqui é o último bloco que eu vi. Aí o Felipe fala assim para ele, para mim, pro meu nó de volta. Eu vi, o último bloco que eu vi, não é esse aí, é esse outro aqui. Aí o meu nó pode falar, então vai me dando os blocos aí até chegar lá. E aí eu vou completando a minha blockchain, entendeu? E repara, eu vou pedir no Felipe, mas eu posso pedir de outras e conferindo e tal. E cada bloco que ele me mandar, ele me mandou um bloco. Aí eu verifico, eu valido aqueles dados que ele me deu. Se aquilo for válido, eu incluo na minha blockchain. Aí ele mandou mais um. Se aquilo for válido, eu incluo na minha blockchain. Eu não confio direto, recebi os dados do Felipe, porque o Felipe é legal, vou botar na minha blockchain. Não é assim que funciona. Normalmente você faz essa consulta com quantos outros nodes, por exemplo, quantos outros usuários? Tem uma média assim? Não sei te dizer esse detalhe especificamente. Mas como são vários? Preciso olhar mais detalhe, porque o cliente isso é um detalhe que não é do consenso, não tem a ver com protocolo específico, é uma política do nó. De falar assim, eu vou perguntar para o Felipe, o que ele me der, se tiver tudo válido, eu vou confiar. Entendeu? Ele pode decidir fazer isso. Ou ele pode falar assim, eu vou no Felipe, eu vou não sei aonde, eu vou ver se todos esses aqui batem o que eles estão me falando. É uma política do seu nó que você implementa. Mas em relação, então, a isso tudo, eu acho que tem muito detalhe, né? Que eu estou minerando, eu acabei de montar esse bloco. Todas essas transações, só que eu preciso validar. E depois que valida, ainda tem um tempo para eu gastar esse dinheiro, né? Tem uma das regras que a gente vai ver que tem a ver com o consenso de regras do bloco, né? Esse dinheiro que é uma regra especial, né? Deixa assim, separada. As saídas da Coinbase Transaction precisam maturar por 100 blocos antes de serem gastas, tá? Tem um tempo mínimo em blocos para eu poder gastar isso aqui. 100 blocos a cada 10 minutos dá pouquinho tempo, sei lá, algumas horas, né? Seria o tempo para você Um dia ou dois, talvez. ter um outro nó para conseguir validar e... É uma certa margem de segurança para quê? Para
eu minerar esse bloco e eventualmente esse bloco pode ser invalidado por outro que tem mais prova de trabalho. 100 blocos é meio que você olhar e falar assim, cara, eu preciso de uma reorganização de 100 blocos, é extremamente improvável. Dá até para calcular quanto que é a probabilidade disso acontecer. É muito, muito, muito baixo. A maior... O que significa o quê? O que seria essa questão de que aumentar a prova de trabalho? Não, é porque eu posso estar alguém minerando um... Deixa eu... Cadê meu código? Para chegar numa coisa. Não, é porque eu tenho uma blockchain aqui. Aí imagina que, eventualmente, eu minerei o bloco vermelho, alguém em algum outro lugar da rede minerou o bloco azul e me mostrou mais ou menos ao mesmo tempo. Em cima do bloco 0, 1, 2, 3, em cima do bloco 4. Então eu tenho 2 candidatos a serem o bloco 5. 2 blocos válidos, tá? Aí o que... Repare, se eu minerei o bloco vermelho, a blockchain para mim, o bloco 5 é o vermelho. Para outra pessoa, o bloco 5 é o azul. A rede está fora de sincronia nesse momento. Tá? É um split na rede, isso é um tipo de fork. Normal, isso acontece todos os dias não, mas isso acontece com muita frequência. Isso é normal, isso aqui. Isso é bem normal. Tá? O que vai acontecer? Vai ter uma parte da rede que vai ver o bloco vermelho e falar, beleza, é esse aí que é o bloco 5, e vai começar a minerar em cima dele. Vai ter uma outra parte da rede que vai ver o bloco azul e falar, esse é o 5, vou minerar em cima dele. Eventualmente vai aparecer um bloco verde. Vamos imaginar que o próximo bloco apareceu o bloco verde em cima do azul. O que isso faz? Ele fala para mim que essa blockchain aqui, ó, tem mais prova de trabalho do que essa blockchain aqui, ó. São 2 blockchains diferentes, tá vendo? E a gente vai, uma das regras vai ser, a gente vai preterir a blockchain com menos prova de trabalho em prol da blockchain com mais prova de trabalho. É assim que a gente decide e sincroniza. A gente vai jogar fora a de menos prova de trabalho e manter a de mais prova de trabalho. Então, nesse momento aqui, o que eu fiz? Ó, eu que minerei o bloco vermelho na minha história, né? Eu vou falar assim, o bloco verde agora constitui uma blockchain com mais prova de trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou jogar fora esse aqui e vou falar, a minha blockchain é essa aqui. Eu minerei o bloco vermelho, repare, na hora que eu minerei o bloco vermelho, ele criou dinheiro para mim, no caso. Ou para qualquer um, mas imagina que eu criei e dei para mim. Só que eu não posso gastar imediatamente. Por quê? Porque pode acontecer isso aqui. Isso aqui a gente chama de reorganização. Então você perdeu de gastar. Eu perdi mais ou menos, eu nunca ganhei. Entendeu? Perdeu energia. Eu gastei recursos para calcular uma prova de trabalho e eu não fui recompensado. Hã? Isso, mais ou menos. Mas é do jogo. Você concorda comigo? Então isso quer dizer o seguinte, na hora que eu minero o bloco, eu não ganho dinheiro na hora que eu minerei o bloco. Eu ganho dinheiro se esse bloco perdurar, se esse bloco vermelho perdurar por blá blá blá, mais 100 blocos depois. Se esse aqui for o 105, agora, a partir desse bloco 105, eu posso gastar o dinheiro que estava aqui, ó, no bloco 5. Entendeu? Então é aqui que efetivamente eu ganhei o dinheiro que criou aqui. Faz parte do sistema. Isso. 100 blocos, como eu estou falando para vocês, a média de 10 minutos, 1000 minutos, calcula aí, dá, sei lá, dá um dia talvez, 1000, sei lá, não é tanto tempo assim não, tá? Mas 1000 blocos, ou 100 blocos é bastante tempo na rede para esse aspecto da reorganização, entendeu? Esses 100 blocos é uma regra do protocolo? É uma regra do protocolo. Se você mudar essa regra, eventualmente vai fazer um hard fork na rede. Vai criar 2 blockchains que são incompatíveis. Hã? Perdão, é um consenso que os mineradores só vão gastar o que eles ganharam a partir disso. Isso. Senão, teria já estar Fica travado. Então, a blockchain do jeito que ela está hoje, se rolar uma transação que tenta gastar esse dinheiro antes do 100º bloco, vai ser uma transação invalidada. Vai ser invalidada. Porque qualquer nó que vê essa transação, vai lá, vai ver aquela TXID, né? Vai lá procurar no banco de dados e falar, isso aqui é uma Coinbase Transaction. Ele sabe. Isso aqui é uma Coinbase Transaction. Já passou os 100 blocos que eu preciso para gastar isso aqui? Não passou. Joga fora essa transação que ela é inválida.
E é literalmente isso. Joga fora, isso aqui é inválido. Tem que esperar para propagar essa transação, esses 100 blocos, entendeu? Mas aí, nesse caso, vamos dizer que eu seja um ingênuo e faço isso. Sei lá, 10 blocos depois, eu quero gastar esse dinheiro. Sim. Eu vou ser punido na rede? Existe alguma coisa? Você vai ser punido na rede se você tentar gastar isso aqui antes? Não, só Eu vou ser invalidado, mas eu vou estar... Isso também depende de cada cliente, de cada nó, né? O que ele vai fazer, porque isso é uma política, né? Mas repare que ele, em princípio, ele vai receber sua transação e vai falar, isso é inválido, vou jogar fora. Ponto. Em princípio não tem nada disso. Só que, repare que isso é um vetor de ataque, do tipo assim, nada te impede de você ficar criando um monte de transação e ficar inválido e ficar me mandando. E eu tenho que ficar validando essa parada, tipo, você tá me jogando uma carga de trabalho que não serve pra nada. Você tá só me fludando, tá? É bastante comum os nós terem uma política. Cara, se você me mandar uma transação inválida, eu vou te punir. Eu vou te banir, vou desconectar de você e vou ficar um tempo desconectado de você. Entendeu? Que é para evitar você ficar me mandando transação inválida. Então, se tem política, também tem um certo grau de importância na infraestrutura de rede de determinado nó. Não entendi a pergunta. Por exemplo, em árvore, quando você tem um sistema de grafos com árvores... Mas aqui não é uma árvore a rede. A rede ela é um grafo bem conectado, né? É um mesh. Mas talvez, então, em um ponto, não seja mais importante? É porque depende Não, a ideia é que nenhum nó é mais importante que o outro. Mais ou menos assim. Ó. Um nó que está perto do minerador, ele acaba sendo importante para aquele minerador porque ele ajuda a propagar mais rápido aquele bloco. Um bloco que foi minerado. Mas é assim, não tem um nó mais importante que o outro. Tá? Essa política que você falou, que ele pode rolar entre você mandar a transação inválida, é algo já do próprio Bitcoin Core que o Node está rodando? Ou é tipo assim, estou aqui com o Bitcoin Core, mas vou botar um negocinho aqui para ficar interceptando? Não, no Bitcoin Core já implementa algumas dessas políticas aí, e ele inclusive é bem restritivo, ele é bem agressivo em relação a isso, mas é bem configurável também. Você pode dizer, e você pode ir lá também fazer seu cliente e mudar as suas regras, né? Fazer um fork lá do software e mudar. É isso que eu pensei que ele fazia, tipo, fazer um fork mudando essas partes dele. Tem forks do Bitcoin Core que são exatamente para isso. Tem um que é bem famoso, que é o NOTS, de nós, né? NOTS, que é um fork do Bitcoin Core, que fica... Ele não muda a regra de consenso, mas ele muda várias políticas padrão, assim, tá? É um fork do Luke. O Luke é um cara bem antigo na rede e ele é bem controverso, assim. Pode existir, tipo, a junção de mineradores para minerar em sequência e construir, tipo, um monopólio de mineração, assim, ou a rede chega a dar uma regulamentar essa prática? Eu minero e junto com, sei lá, mais 5 amigos que mineram, a gente tem fazendas, a gente pode minerar em sequência. Tipo, eu minero o bloco 1, o meu amigo 2, o nosso 3, 4 e assim, e assim vai gerando. A pergunta é se você pode juntar com os outros para minerar. Meio que controlar a mineração. Centralizar a mineração. É assim que é feito hoje, né? É assim que é feito hoje. Em vez de ter vários mineradores, assim, milhares de mineradores separados, uma... Eu adoro quando vocês fazem perguntas, mas me vai umas parênteses que eu não consigo terminar a aula que eu queria, não, mas tudo bem. Vamos indo, né? Continuem fazendo perguntas, tá? Mas vamos lá. É porque eu tenho certeza que às vezes nas perguntas eu faço uma cara de tipo, cara, não queria falar disso. Não agora. Mas vamos lá, tá? Só para explicar, às vezes, sim, tem uma frustração um pouco natural. Mas continuem perguntando. É melhor que vocês me direcionem do que eu ao contrário, tá? Mas vamos lá. Qual é o problema de eu minerar sozinho? Qual é o problema de eu minerar sozinho? O minerar sozinho eu tenho um custo real de ficar lá minerando, principalmente equipamento e energia elétrica. Basicamente essa conta. Tá? Mas, obviamente, tem outros custos, né? Do tipo, tem imposto, eventualmente é uma empresa, renda, sei lá. Tem imposto, tem pessoal para operar uma infraestrutura, tem um sysadmin, tem DevOps, sabe? Uma coisa de uma empresa normal que tem um data center. Eventualmente, pensa assim. Então, eu tenho um custo real, tá?
A empresa, qualquer empresa, não é isso aqui. Qualquer empresa precisa ter um fluxo de caixa, que é entra dinheiro, sai dinheiro. Ok? O que é a coisa mais importante da empresa? É que ele tem um fluxo de caixa onde entra mais do que sai dinheiro. Porque aí vai dar um resultado líquido positivo, eventualmente, e é assim que você faz dinheiro. Tá? O custo, ele é mais ou menos constante. Ele é o tempo todo, ele tem um fluxo relativamente constante de saídas de dinheiro nesse tipo de operação. Energia elétrica você paga todo mês. Funcionário você paga todo mês. A máquina você paga uma vez, mas pensa que você vai amortizando ela ao longo do tempo. Tá? Então você tem um fluxo relativamente constante aqui de saída. E o que é o fluxo de entrada? O fluxo de entrada só entra quando você encontra o bloco. Então você tem um fluxo de saída constante e um fluxo de entrada inconstante. Spiking, né? Se você encontra blocos com uma certa frequência, é ok essa operação. Tá? Só qual que é o problema? A dificuldade é grande, isso quer dizer que eu sozinho vou encontrar blocos com muito pouca frequência. Então eu preciso acumular uma perda, eventualmente, nas probabilidades, aqui eu preciso acumular uma perda muito grande antes de ter um faturamento. Só que o faturamento também é muito grande quando entra. Entendeu a questão? Hoje a dificuldade é muito grande. Então quer dizer que eu preciso de capital, aqui um estoque de capital de caixa, né? Seria capital de giro. Precisa de um estoque de capital muito grande para manter uma operação desse tipo aqui. Aí o que se faz então? As pessoas se juntam para tentar melhorar o fluxo fluxo financeiro das entradas, faturamento dessas operações. O que a gente pode fazer? Eu posso juntar com vários caras aqui, ó, e a gente falar assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, para simplificar a conta, tá? Imagina que tem 10 pessoas, todo mundo tem o mesmo poder computacional. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos minerar todo mundo aqui, e na hora que um de nós encontrar, a gente divide por 10 essa recompensa. Hã? Tipo bolão. Tá? E aí, é como se cada um individualmente, do ponto de vista, todos eles estão minerando em cima do exato mesmo bloco, então é como se todos eles tivessem multiplicado por 10 a capacidade computacional de minerar. Tá vendo? Então eles aumentam a frequência de encontrar blocos. Reparou? Então, eventualmente esse aqui encontrou, aí dividiu por 10. Depois de um tempo, esse aqui encontrou um bloco, dividiu. Esse aqui encontrou. Então cada vez você recebe menos, mas você recebe com mais frequência. Tá? Então isso equilibra essa operação, isso ajuda a equilibrar essa operação, o financeiro dessa operação. Diminui a necessidade de capital de giro. Então torna a operação mais barata. Diminui o custo de oportunidade disso, isso. Minerar seria ficar chutando até acertar o processo. A gente vai ver exatamente como é que é o processo de minerar. Mas sim, é ficar chutando, ficar mudando um bit e testando um hash. Eles definem tipo um range, tipo assim, eu vou chutar até aqui, aí a gente vai ver, não vai ver com tanto detalhe específico como é que é a pool, né? O nome disso aqui é pool de mineração. A gente não vai ver com tanto detalhe tão específico como é que elas se organizam, até porque cada uma se organiza de uma maneira diferente. Mas sim, elas vão se organizar porque elas precisam ter uma... Aqui eu simplifiquei falando. Tem 10 operadores e todos eles têm o mesmo poder computacional, mas isso não é verdade. Tem 10 operadores, cada um tem máquinas diferentes e tem capacidade diferente. Então precisa de uma forma ainda de avaliar quem está contribuindo mais. Quem está contribuindo mais precisa receber mais. Entendeu? No trabalho que é feito, né? Tá? Então é assim que funciona. Então isso aqui centraliza, tem uma pressão de centralização da mineração. Isso inclusive é bem discutido. O Mempool Space aqui ele mostra para você, né? Onde que ele mostra mesmo? Onde que ele mostra mesmo? Na Coinbase. Onde? Na Coinbase. Onde? Não, o que você quer? Eu quero ver, lembra que tem um gráficozinho que mostra as pools? Lá em cima. Lá em cima onde? Martelinho, eu acho. O martelinho? Aqui. Isso aqui, ó, são pools de mineração. A Foundry é uma empresa que você pode ir lá comprar equipamento,
bota para rodar a sua operação e se conecta neles. Entendeu? E aí o que ele te dá? Ele te dá um bloco template, a gente vai ver como é que é isso. Ele te dá um bloco e fala, você precisa minerar esse bloco. Entendeu? E aí você minera esse bloco, você não controla isso mais. Tem Pool, que é grande, ó, via BTC, F2 Pool, Mara. Eu não posso hoje, tipo, só botar o Bitcoin Core no meu PC, subir, ficar vendo as transações também e tentar minerar? Pode. Você pode ir lá subir o Bitcoin Core, só que para minerar você precisa de mais que o Bitcoin Core. O Bitcoin Core não tem mais o software de minerar lá com ele. Tá? Mas você pode escrever seu software de minerar, assim, inclusive, em princípio... Eu posso, sei lá, montar minha própria estratégia para ficar minerando? Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que você quiser, tá? Então repara que essa pool aqui, ó, tá com, sei lá, 30% do hash rate da rede. 30% da capacidade computacional. Tipo, ela sozinha, essa pool, o cara que controla essa pool, controla, em princípio, tem discussão sobre isso, tá? Ele, em princípio, controla 30% do hash rate da rede. Ele diz para 30% da capacidade de mineração o que é que vai ser minerado. Entendeu? Uma das coisas que é um assunto de fronteira que está se desenvolvendo agora é essas pools todas, para coordenar esse trabalho, elas usam um protocolo chamado Stratum. Tá? E aí tem uma versão nova desse Stratum, que está sendo trabalhada ainda e tal, que é o Stratum versão 2. E uma das coisas que esse Stratum V2 permite é que o cara que está minerando escolha as transações que vão entrar. E não fique travado no que a pool fala para ele. Tá? Mas isso não está em operação. Eu não conheço nenhuma pool dessas que implementa esse protocolo ainda. Mas isso é um assunto que é discutido e em algum momento pode acontecer. Diga. Os participantes da pool têm algum mecanismo de auditoria interna dos próprios, chamar de nodes deles, para evitar que, por exemplo, essa pool de cima e a de baixo façam a fusão e controlem a rede? Se tem algum mecanismo de auditoria para Que eles evitem que, por exemplo, essas duas pools maiores da direita, elas façam a fusão e aí elas decidam o trabalho de forma adicional. Se tem alguma forma de auditoria, eu tenho que terminar a aula agora. Se tem uma forma de auditoria para as pools não se juntarem e ficarem grandes demais, eventualmente, né? Não grandes demais, mas eles vão ter mais 51% da rede. Para elas eventualmente não controlarem a rede, né? É meio difícil. É meio difícil dizer isso porque é um livre mercado para quem você trabalha. Você pode se desconectar da pool agora e conectar em outra agora. É tipo assim, um processo de segundos, tá? E aí os próprios mineradores, eles mais ou menos ficam olhando e falam assim, nossa, a pool que eu estou participando está muito grande. Eles saem e vai para outra. Tem outros problemas aí por trás, porque a própria operação da pool tem complicações que acabam fazendo elas um certo incentivo financeiro para elas, financeiro econômico, né? Para elas meio que se juntarem sem juntar, exatamente. Mas eu não queria entrar muito nessa discussão. Mas tem uma discussão aí sobre... Quando você vai olhar os dados, vou mandar isso para vocês no Discord. Quando vocês olham os dados, meio que você vê que quase todas as pools aqui, elas mineram exatamente o mesmo bloco. Então isso não seria uma coincidência, elas estão se coordenando para fazer isso, tá? Se isso é ruim, se isso não é ruim, o que elas estão ganhando com isso e o que está todo mundo perdendo, é uma questão que não se sabe exatamente. Tem muito barulho, mas repare que a pool tem o mesmo problema esse problema aqui, ó, de fluxo de caixa, a pool também tem. Tá? Ela tem pagamentos para fazer para os mineradores, a sua própria operação, e ela precisa ter um fluxo de caixa um pouco mais constante. Então, ela vai tentar equacionar essa questão também do lado dela. Tudo bem? Enfim, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua terminando a serialização das transações, que eu achei que era um assunto que eu mataria em 10 minutos. Nunca é, né? Mas tudo bem. Mas é muito bom. Beleza, pessoal. Até amanhã.